Convido vocês a virem comigo resolver essa questão, onde os azulejos quadrados de vértices ABCD, DFG e FHIJ foram dispostos em um mostruário conforme mostra a figura. No arranjo, os vértices BCEJI são colineares. As medidas das áreas pelos azulejos em centímetros quadrados são 93, 157x em centímetros quadrados. O lado em centímetro do azulejo menor sugiro que você antes pause, tente fazer e depois confira a proposta de solução. Bem, essa é uma questão bem simples, né? Onde ele deu aí 3 azulejos, né, numa determinada posição. Para resolvê-la, a gente tem que pensar da seguinte maneira: o fato de serem quadrados, né, como ele informou, os ângulos internos são retos, né? Então, ó, se aqui é reto por ser ângulo interno de um quadrado, o suplementar dele também é reto. Então, aqui é um triângulo retângulo. O mesmo vale aqui, ó. Ângulo interno é reto, né? Porque é um ângulo interno de um quadrado. E aqui também, ó. O fato de ser um ângulo reto, o vizinho dele, que é o suplementar, também vai ter que ser reto. Porque aí dá meia volta, né? Dá 180, um ângulo raso. Então, essa é a primeira consideração. E aí você note que aqui nos intervalos eu tenho dois triângulos, ó. De que forma eu posso relacionar esses dois triângulos? Vamos pensar? Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa, ó, ok? E vou chamar esse ângulo aqui, ó, de beta. O fato disso aqui ser um quadrado e ser reto, a gente já, né, quem tem expertise, já vê de cara que esses dois triângulos são congruentes. Mas tá, a gente não, a matemática não é adivinhação, né? Não é expertise, você tem que mostrar, né? Matou a cobra, mostra a cobra morta. Então vamos pensar assim, ó. Esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui é 90, esse ângulo aqui vai ser quanto? Será que eu descubro quem é esse ângulo aqui? Vamos chamá-lo, ok, de θ. E aí, olha que coisa engraçada. Em E, ó, quando eu olho aqui em E, né, nesse vértice E, eu percebo que eu tenho aí um ângulo raso de meia volta, né? Um ângulo de 180 graus. São os três suplementares, ou seja, alfa mais 90 mais θ precisa dar 180 graus, não é? Um ângulo de meia volta. Isso está me dizendo que alfa mais θ, ó, se eu subtrair 90 dos dois lados, vale 90, não é? Agora vamos olhar para o triângulo aqui, ó, que eu nomeei os ângulos, o triângulo CDE. No triângulo CDE, o que eu tenho? A soma dos ângulos internos de um triângulo, alfa mais beta, mais 90, também tinha que dar 180. Eu vou até fazer mais direto. Para que a soma dos três dê 180, significa que alfa mais beta precisa dar quanto? Precisa dar 90. Né? Eu não preciso escrever. Se eu escrever 180, eu ia fazer corte do mesmo jeito. Pronto. Essas duas igualdades estão me dizendo o quê? Se eu subtraio elas, está me dizendo o quê? Que θ menos beta vale quanto? Vale zero. Ou seja, ela está me dizendo que θ vale tanto quanto beta. Ou seja, esse ângulo aqui, na verdade, ó, deixar, né? Θ, ele vale tanto quanto beta. Então, para esse triângulo, ó, alfa, beta, 90. Para esse daqui, beta, 90. Quem está faltando para a festa? O alfa, né? Para a soma da 180, está faltando quem? O alfa. Ó. Ah, saquei, professor. Agora note o seguinte aqui, ó. O fato desses caras aqui terem os mesmos ângulos, né? E serem, além disso, observe, serem retos, né? Triângulos retângulos. E tem outro detalhe, ó. Esse lado tem o mesmo tamanho que esse, ó. Né? Então aí, ó. O que eu já notei aí? Você percebe? Esses dois triângulos são congruentes, né? Caso especial aí de congruência de triângulos retângulos, né? Triângulos retângulos que têm um ângulo agudo em comum e ainda tem um lado em comum, ó. Essa esquina tem dois ângulos, claro, os dois sempre vão ser, né? Se tem um, tem um segundo, porque o terceiro é 90. Então esses dois triângulos são congruentes, não é verdade? O que significa dizer? Significa dizer que eles têm a mesma área, né? Então eu posso pensar assim, ó. Eu consigo calcular esse x aqui? Consigo. Como? Vamos pensar, ó. X ao quadrado, x grande, né? Colocou x grande. Vou pôr x grande também, não tem problema não. Por Pitágoras, x grande ao quadrado mais, estou olhando para o triângulo EHF, tá? Triângulo EFH. Por Pitágoras, esse cara ao quadrado precisa ser igual a EH ao quadrado, não é? Só que não tem EH, não tem. Então não é uma boa saída. Qual é a melhor saída? Ora, a melhor saída é a seguinte, ó. Vou aplicar Pitágoras no cara que é parente dele. Né? Primeiro vamos escrever aquilo que a gente fez. O EFH, ele é o quê? Ele é congruente ao CDE, né? Ele é congruente ao triângulo CDE. Ok? E aí o fato deles serem congruentes eu vou aplicar nesse, ó. Porque nesse está melhor. Quando eu aplico nesse daqui, ó, aplicar num vai dar os mesmos valores, já que eles são congruentes, sacou? Esse é o pulo do gato. Então aqui eu tenho o quê? DE ao quadrado é igual a DC ao quadrado, ou CDE, mais CE ao quadrado. Bom, agora eu vou usar a congruência, ó. Esse DE, né, ele é a hipotenusa. Quem é a hipotenusa aqui? É F. Então DE tem o mesmo tamanho que o quê? Que é F. Sacou? CD, vamos olhar aqui, ó. CD é o que está de frente para o alfa. Quem está de frente para o alfa aqui é o EH. Então, ó, o homólogo, né? O EH ao quadrado. Que a gente não tinha, lembra? E o CE, só para você visualizar, ó, o CE,
na verdade, é quem está de frente para beta, que é o x aqui, ó, sacou? Chama de x. Né? Seria o FH. Ou FH, se você preferir, FH. Né? Só que como eu não tenho aquelas medidas, como eu tinha escrevido no início, eu não tenho essas medidas, mas aqui eu tenho. Né? Então aqui fica melhor de eu resolver. Então agora o que eu vou fazer? Ó? Quem é meu EF? Ora, meu EF vale tanto quanto esse cara aqui. Se esse cara tem área 157, quanto que mede o lado? Quando eu tenho um quadrado qualquer de lado L, a gente viu que a área do quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Né? Ou seja, se eu quis passar a raiz dos dois lados, eu acabo de ver que, na verdade, o lado do quadrado é a raiz quadrada da área. Olha aí se não é. Então, se a área mede 157, a raiz quadrada de 157 aqui, ó. Né? No EF, então eu fiquei raiz quadrada de 157, só que cuidado, esse é o lado, né? Só que é o quadrado. Ah, sacou? Quem é o EH? Vamos olhar, ó. O EH vale tanto quanto o CD. Vamos olhar quem é o CD. Ora, o CD é mesmo raciocínio, ó. Eu estou com a área, então se eu quero o lado, eu calculo a raiz quadrada da área. Então aqui é raiz quadrada de 93. Só que está ao quadrado. Sacou? E aí eu fico com o meu FH. Quem é meu FHx, né? Ao quadrado. Tudo bem? Porque esse eu não tenho, né? Eu não tenho nem aqui, nem aqui. X. Aliás, aqui e aqui, né? Aqui e aqui. Acabou, porque quando eu elevar ao quadrado, eu vou ficar com 157, aqui 93, subtrai dos dois lados, e lá x quadrado. Ok? Bom, 7 mais 57 dá 64, né? O que falta para 100 é 7, o que passou de 100 é 57. 7 mais 57 é 64. Ora, eu posso passar a raiz dos dois lados, só me interessa a raiz positiva, que é a geometria, né? Então eu estou com 8 valendo x. Ó. A área é 64 desse cara aqui, a área dele é 64 e o lado dele é 8. Como aqui era centímetro, né? Centímetros. Simples assim. É isso.